Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Mateus 24, nós vamos ler a partir do verso 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem anjos nos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? A partir do capítulo 24 de Mateus, começa-se o sermão profético. Sermão onde Jesus começa a falar sobre a sua vinda, ele começa a falar sobre aquilo que precede a sua vinda. Então ele fala primeiramente sobre o princípio das dores, depois ele fala sobre a grande tribulação. Eu já até preguei essa parte aqui de Mateus 24, a partir do 15, onde ele fala assim: lembra-te do que foi dito pelo profeta Daniel, quando o abominável, quando o príncipe das trevas estiver no lugar santo, ali começa-se o fim. Ele fala também sobre a sua vinda, a vinda do Filho do Homem. E aqui neste momento que nós lemos aqui, a partir do verso 36, ele diz assim: vigiem. Estou exortando, na minha Bíblia, é uma Bíblia de estudo, então fala assim, o sermão continua, exortação à vigilância, estejam atentos. Se você ler um pouco para baixo da onde eu li ali, ele fala assim: se o pai de família soubesse a que hora vem o ladrão, ele ficaria esperando para que não roubassem a sua casa. Assim é a nossa vida, assim é a nossa história. E o que é interessante, eu quero falar com vocês nesta noite, é que ele fala ali, naquele momento, será como nos dias de Noé. Igreja, e a hora que eu estava lendo isso aqui, Deus tocou no meu coração, da arca, as coisas, eu fiquei avaliando o porquê que ele estava dizendo aquilo, e eu percebi, igreja, que a igreja nada mais é que a arca. A igreja nada mais é que aquilo que Deus preparou para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser separados daquilo que vai acontecer. Mas muitas vezes nós não entendemos, nós estamos dentro da igreja e não conseguimos entender. Isso é tão claro que se você catar o capítulo 25 do próprio Mateus, o 24 ele fala princípio de dores, o 24 ele fala exortação à vigilância, o 24 ele fala aqui a grande tribulação. Se você pega o 25, ele fala assim, existiam 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Ou seja, ele acaba de dar uma exortação, ele acaba de mostrar aquilo que vai acontecer. Ele fala, mas infelizmente existem pessoas que vão ouvir e não vão dar crédito, não vão entender. Ele fala das 10 virgens, aí ele continua, a parábola dos 10 talentos, que muitas vezes as pessoas perdem e não entendem que Deus capacitou elas para fazer. Agora há pouco a Simone falou, semana passada eu falei, depois eu dei uma palavrinha agora também. Muitas vezes Deus dá capacidade para você, condições físicas, condições intelectuais, condições para você ganhar, para você prosperar financeiramente, para você ajudar a igreja, para você ajudar a comunidade onde você vive, mas você não percebe isso, e acaba ficando desatento, e acaba perdendo. Aí ele continua falando do castigo eterno, no próprio capítulo 25, tudo por quê? Porque nós não estamos entendendo aquilo que está acontecendo, nós não estamos vivendo aquilo que muitas vezes Jesus quer que a gente viva. Eu quero ler com vocês a mesma passagem, mas em Lucas. Abra comigo em Lucas capítulo 17,
Lucas 17, 26 ao 32. É a mesma passagem, mas só que contada por Lucas. Lucas não era um apóstolo, então ele pesquisou para poder escrever. Então ele pegou informações de várias pessoas para poder chegar nesses textos de Lucas. E vamos entender o que ele fala do 26 ao 32. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça para tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Igreja, o que eu quero dizer para vocês aqui é o que está no versículo 28. Não sei se vocês perceberam, mas diferente de Mateus, ele acrescentou o exemplo de Ló. Ele acrescentou o exemplo de Sodoma e Gomorra. O 28 diz assim, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. É sobre o edificar que eu quero falar com vocês. Igreja, muitas vezes nós estamos edificando no lugar errado. Muitas vezes nós estamos construindo no lugar errado. Muitas vezes nós estamos colocando os nossos tijolinhos na onde não vai te trazer benefício nenhum. Tanto Mateus quanto Lucas falam assim, compravam, vendiam, casavam-se, davam-se em casamento, e aí em Lucas ele acrescenta Ló e ele fala assim, edificavam. De repente o dilúvio veio, levou a todos. De repente o fogo do céu caiu, consumiu a todos em Sodoma e Gomorra. Igreja, muitas vezes, e isso é notório nos nossos dias, nós queremos edificar a nossa casa aqui na terra. Nós não entendemos que nós somos peregrinos. Nós não entendemos que aqui neste mundo nós estamos de passagem. Pastor, mas eu não tenho que comprar minha casa. Tem, mas o teu coração não pode estar nela. Eu não posso comprar meu carro. Tem, mas o teu coração não pode estar no seu carro. Nós estamos construindo a nossa casa no lugar errado. Nós estamos construindo a nossa casa de forma errada. Quarta-feira, quem quiser, dá para ver lá pelo YouTube, porque foi gravado e eu já subi para o YouTube. Eu falei aqui, o nosso objetivo tem que ser o céu. Mas as pessoas têm o objetivo de trocar a casa, as pessoas têm o objetivo de trocar o carro, as pessoas têm o objetivo de fazer uma faculdade, as pessoas têm o objetivo de fazer uma viagem, as pessoas têm o objetivo de casar, legal, tudo isso é bom. Mas isso não pode ser o teu objetivo de vida. O teu objetivo de vida é chegar no céu, é estar diante do Senhor. Pastor, mas eu preciso de uma casa, Ele te acrescenta. Pastor, mas eu preciso de um carro. Se Ele souber e se Ele ver que a tua necessidade, Ele vai te acrescentar, não tem problema, Ele vai te trazer, igreja. Ele vai te trazer, se você precisa, Ele vai te trazer. Eu poderia dar N testemunhos aqui, de hora que eu precisei, Jesus supriu, como a Simone falou, semana passada nós falamos aqui, no outro dia supriu, porque Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe daquilo que você precisa. Volta comigo agora em Mateus, capítulo 6, Mateus capítulo 6, nós vamos ler o versículo 19 ao 21,
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vou falar de uma coisa, de uma forma que você entenda bem fácil. Aquilo que você adora, você serve. Entenda isso, é isso que está dizendo o último versículo que eu li aqui, o 21. Porque onde estiver o vosso coração, ou seja, a tua adoração, ali, onde estiver o teu tesouro, ou seja, aquilo que você ama, que você gosta, ali está teu coração, ali está a tua adoração. Sabe por quê? Que no final, no final não, né? No versículo 32, 17, 32 de Lucas, Lucas escreve assim, ó: lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló, igreja? Olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque ela edificou na terra de Sodoma e Gomorra. Porque ela construiu as coisas que ela amava e desejava na terra de Sodoma e Gomorra. Ela não edificou a sua casa no céu. Ló e as suas filhas saíram sem olhar para trás. Deixaram tudo que tinham e foram embora. Mas a mulher de Ló edificou lá na cidade de Sodoma e Gomorra. O coração dela estava nos tesouros desta terra, nas coisas que esta terra pode oferecer, e ela nem se atentou que o coração dela estava firmado naquelas coisas. Muitas vezes, igreja, nós temos edificado a nossa casa no lugar errado, nós temos construído a nossa fortaleza aqui na terra, achando que aqui a gente será eterno, e nós não seremos eternos aqui. Nós precisamos aprender a construir a nossa casa no céu, onde o próprio Jesus fala aqui, ó: a traça e a ferrugem não consomem, nem os ladrões desejam te roubar. Eu tenho carro, acredito que vocês têm carro. Igreja, eu aprendi uma coisa bem cedo: aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Não deixe o celular fácil no carro de acesso. Quando eu tenho que levar o meu laptop junto no carro, eu ponho no porta-malas, e eu não ponho na frente de todo mundo, para todo mundo ver, não. Ou então, se eu estiver num lugar onde eu vou descer com ele, os outros vão ver, eu enfio debaixo do banco. Porque se a pessoa passar e olhar e ver ali, ele vai desejar. Ai, pastor, mas isso está na Bíblia? Vamos ler os próximos versículos, 22 em diante, 22 até o 24. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? Tais trevas serão? Sabe o que ele está falando aqui? O olho é o que deseja. Quando você olha uma coisa e deseja, se o teu olho for bom, você vai saber o lugar de edificar. Se o teu olho for mau, você vai edificar no lugar errado. Se ele passar no seu carro e ver lá um aparelho, alguma coisa, e a pessoa desejar e os olhos dela forem maus, ela vai quebrar o vidro do seu carro para roubar. É por isso que o ditado popular é: o que o olho não vê, o coração não sente. Mas muitas vezes o que acontece, igreja? Nós temos sido como a mulher de Ló, temos sido construtores mundanos, construindo as nossas coisas aqui nesta terra. Nós não temos obedecido os mandamentos do Senhor, e principalmente o alerta de Paulo, lá para os Romanos, capítulo 12, verso de número 2, onde ele fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Temos construído aqui na terra, temos edificado aqui na terra,
E a hora que vinham as dificuldades, eu fiz questão de ler lá toda a parte lá de Lucas 17, alguns vão querer voltar para dentro da casa para pegar alguma coisa, porque tem um valor sentimental, e a Bíblia fala que Jesus fala assim, não volte, fuja. Outros vão querer voltar para vender o seu campo, a sua terra, porque vale um bom dinheiro. Jesus fala, não volte para o campo, vá embora, porque vão ser tempos difíceis, mas o nosso coração está muitas vezes lá. Por isso que ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló, era momento de fugir, era momento de sair, mas ela preferiu olhar para trás, porque o seu coração estava naquele lugar. Também quero falar com vocês sobre ansiedade. Vamos ler o versículo 25 ao 30. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Por que nós andamos ansiosos, igreja? Porque nós desejamos. Por que nós andamos ansiosos, igreja? Porque nós olhamos e queremos ter, queremos alcançar, porque estamos construindo a nossa casa no lugar errado, porque estamos priorizando as coisas erradas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe o que Lucas estava querendo dizer ali? Eles estavam edificando na terra, eles estavam edificando aqui neste lugar onde nós somos passageiros. Igreja, uma hora nós vamos deixar este lugar, e para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Agora eu posso te dizer algumas coisas, tudo que você construiu, tudo que você quis, tudo que você desejou, tudo que você comprou, tudo que você fez, vai ficar aqui, você não vai levar nada. E se você não construiu nada diante do Senhor, não terá lugar para você. A porta da arca estará fechada. Por quê? Porque no momento de entrar na arca, estavam comprando, vendendo, casando-se, fazendo festa, edificando, e esqueceram de entrar na arca. Esqueceram de estar verdadeiramente na igreja. Não, pastor, mas eu estou na igreja. Se atentem para aquilo que Jesus falou em João capítulo 4 para a mulher samaritana. Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se atentem para aquilo que ele disse em Mateus 25, após ele dizer os versículos que nós lemos. Existiam 10 virgens, 5 eram loucas. Elas estavam dentro da igreja, mas elas não entenderam o que era edificar no céu. Elas até tinham azeite, mas não tinham azeite de sobra. Elas até tinham azeite, mas não tinham o necessário para suportar até a vinda de Jesus. Igreja, muitas vezes nós temos deixado a ansiedade tomar conta das nossas vidas, temos deixado os nossos olhos, os nossos desejos e vontades tomar conta daquilo que nós somos e temos. Muitas vezes temos deixado os tesouros desta terra encher o nosso coração, encher a nossa mente, e aí o que acontece? Na hora que mais precisa, olha para trás. Na hora que mais precisa, fica se lembrando das coisas que já passaram. Construa a sua casa no céu. Vamos ler, para encerrar essa parte,
do 31 ao 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Igreja, todo mês eu esquento a cabeça para pagar o cartão de crédito, e todo mês tem cartão de crédito. Por quê? Porque basta cada dia o seu próprio mal, vai acontecer, não, eu vou economizar, eu vou fazer de tudo para não gastar, aí bate o carro, R$ 1.600 para arrumar, tem que passar no cartão de crédito, e aí? Saiu do meu controle. Aí acaba o gás, tem que comprar um gás, não tem ali o dinheiro na hora, passa no cartão de crédito. Ou seja, basta cada dia o seu próprio mal. Todo dia vai ter uma dificuldade, todo mês tem uma dificuldade, todo mês tem alguma coisa para fazer. Não dá para a gente ficar inquieto com isso. Tem que aprender a viver. Não, amém, tem que fazer, vamos fazer. Dá para economizar? Dá para enxugar alguma coisinha para não ficar sofrendo todo mês? Dá. Mas infelizmente tem momentos que sai da tua alçada, tem momentos que sai do teu controle, e aí é onde você precisa ter o cuidado de não ficar inquieto com essas coisas. Deus sabe que tinha que arrumar o carro, Deus sabe que ia acontecer aquele acidente, Deus sabe. Igreja, até eu sabia, falar a verdade. Ainda comentei com a Simone, falei, Simone, aquele dia eu saí sabendo que algo ia acontecer, eu devia ter voltado para casa. Mas aí aconteceu no caminho de casa. Porque aquele dia eu sabia que algo ia acontecer. É assim nas nossas vidas. Mas graças a Deus, o nosso tesouro tem que estar lá no céu, não aqui na terra. Aqui na terra a gente vai vivendo, a gente vai andando, nós vamos fazendo. A arca, igreja, que Noé construiu, trouxe segurança para a família dele. A arca que Noé construiu, trouxe para a família dele, igreja, livramento. E Jesus construiu uma arca para mim e para você, chamada igreja. E as portas das igrejas estão abertas. E eu não sei se também vocês perceberam uma curiosidade da arca. Quem escolheu os animais que iam entrar naquela arca foi o próprio Deus. Foi Ele que colocou cada animal ali dentro. E sabe o que a Bíblia diz em João capítulo 15, verso 16 e 17? Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Eu escolhi vocês para estar na igreja. Eu escolhi vocês para estar na arca que eu construí. Igreja, eu não sei se vocês perceberam, mas lá em Filipenses capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus deixou toda a sua glória e se humilhou, se fazendo em forma de homem e vindo aqui na terra e vivendo para que nós pudéssemos ter a oportunidade de salvação. Ele veio aqui construir a nossa arca, que hoje nós chamamos de igreja. Ele veio aqui construir aquilo que nos traria segurança, aquilo que nos traria libertação, mas infelizmente as pessoas têm vindo para a arca, as pessoas têm entrado na arca, mas as pessoas ficam julgando o irmão. As pessoas têm entrado na arca, mas como ele continua no capítulo 25 de Mateus, as pessoas têm sido como as 5 virgens loucas. Estão dentro da arca, mas não tem azeite. Estão dentro da arca, mas estão edificando as suas casas no mundo. Estão dentro da arca, mas o seu coração está longe da arca. O seu coração está longe de Jesus. E infelizmente, ou felizmente, vai chegar um momento que a arca será fechada. Sim ou não? E aí o que a Bíblia fala? Abra para nós expulsamos demônio no teu nome. Nós falamos outras línguas. Ele vai falar, não vos conheço. Como usar até a ministração da Simone. Vocês acham que é muito dolorido não ter isso, não ter aquilo, não alcançar isso, não alcançar aquilo, não conquistar isso? Dolorido é chegar diante do Senhor
que é a sua eternidade, Ele olhar para você e falar: não te conheço, o que você está fazendo aqui? Que não é o seu lugar, não te conheço. Igreja, a porta da arca de Noé, não sei se vocês já leram isso, mas ela foi fechada pelo lado de fora. Vocês já leram isso? Deus foi muito claro: construa a arca, faça a porta na lateral da arca e não feche ela, porque eu vou fechar. Eu irei fechar a porta. Jesus construiu uma arca, igreja, para nos dar segurança. Jesus construiu uma arca para nos dar livramento. E a qualquer momento Ele vai fechar a porta dessa arca. A qualquer momento Ele vai fechar a porta da igreja. E aí não vai dar mais tempo de entrar. Ai, pastor, mas o que eu devo fazer então? A arca está aberta para você transformar o seu caráter. A arca está aberta para você transformar o seu casamento. A arca está aberta para você transformar a sua índole. A arca está aberta para você viver como um testemunho vivo de Jesus Cristo. Mas se você não fizer isso, se você não aprender, não crescer, infelizmente, a arca será fechada para você. A arca está aberta, igreja, para que nós possamos ser um novo homem, mudar os nossos pensamentos. A arca está aberta para que nós possamos, como eu disse agora há pouco, mudar o nosso caráter, mudar tudo aquilo que nos envolve na sociedade, sermos testemunhas de Cristo. Mas se nós não fizermos, infelizmente, vai chegar um momento que a porta da arca vai ser fechada. E aí, não vai ter como nós entrarmos. Igreja, nós, todos os dias, temos que construir a nossa arca. Todos os dias temos que construir a nossa casa no céu. Todos os dias nós temos que nos colocar diante do Senhor e acreditar que somos construtores da nossa própria vida. Trazer segurança para os nossos filhos através da igreja, trazer segurança para a nossa família através da igreja, trazer segurança para nós mesmos através desta arca que está com a porta aberta, onde Jesus veio, construiu e abriu. E sabe o que é engraçado? A Bíblia fala que Noé avisava. Noé falava: vai vir um dilúvio, vai levar todo mundo, se arrependa, se converta, deixe os seus maus caminhos. E a Bíblia fala, se você ler lá em Hebreus, que somente 8 almas se salvaram, somente 8 pessoas foram salvas, ou seja, Noé e sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, 8 pessoas foram salvas. E hoje o que está dizendo? Se arrependa, deixe os seus maus caminhos, aceite Jesus como Salvador, passe pelas águas do batismo como testemunho, porque a porta da arca vai fechar, Jesus vai voltar, o dia e a hora, eu fiz questão de ler para vocês lá em Mateus 24:32, ninguém sabe, nem anjos, nem o Filho, somente o Pai, mas vai chegar um momento que a porta da arca vai fechar, e Ele vai falar: onde você construiu a sua casa? Onde estava seu coração? Capaz dele olhar para alguns e falar assim: lembra da mulher de Ló? Lembra da mulher de Ló? Infelizmente agora não tem mais condições, não tem mais como, porque a porta da arca está fechada, a porta da arca foi fechada. Igreja, Deus escolhe quem Ele coloca na arca. A Bíblia fala: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Deus escolhe. Se nós escolhêssemos quem colocar na arca, deixaríamos muitos de fora. Pensou se você pudesse escolher os animais que você colocaria na arca para salvar lá no dilúvio? Alguém salvaria a barata, igreja? Deixa a barata, né? Vamos deixar a barata de lado aqui, não vamos deixar ela na arca não. É por isso que é Deus quem escolhe, não somos nós.
Mas se você está aqui na arca, se você faz parte da igreja, Ele te escolheu. Agora você tem que escolher Ele. Você tem que escolher viver para Ele. Você tem que escolher servir a Ele. Igreja, a minha oração por mim é para que eu nunca saia do caminho, para que eu nunca deixe a obra do Senhor, para que as lutas, as dificuldades, as coisas que a gente passa, nunca nos apague, ou faça com que esfrie. Não é fácil ser pastor, não é fácil ser marido, não é fácil ter uma casa com filhos, não é fácil. Nós precisamos edificar a nossa casa no céu. Nós somos construtores, igreja. Nós estamos construindo. Agora, se nós construirmos como a mulher de Ló, que nós lemos lá em Lucas 17, edificarmos a nossa casa aqui no mundo, comer, beber, se vestir, festejar, vai chegar um momento onde não vai estar percebido, a porta da arca vai estar fechada, e infelizmente você vai ser consumido, infelizmente você vai padecer. Nós precisamos entender que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos preparar a arca. Assim como Noé preparou uma arca para livrar a sua família da morte, para livrar aqueles animais, para dar segurança para eles, Jesus construiu a igreja. Jesus preparou a igreja, preparou pastores para avisar, e Ele dá todos os dias, na verdade, nós temos culto de quarta e domingo e de terça célula, mas Ele dá todos os dias a oportunidade de nós construirmos a nossa casa no céu, de nós edificarmos o nosso lar no Senhor. Ah, mas vai ter lutas, a Simone ministrou semana passada, quem quiser rever, está lá também no YouTube. Lutas vão ter todo momento, dificuldades vão ter a todo momento, isso não vai acabar, porque Jesus ele foi muito claro, no mundo vocês vão ter aflição, no mundo vocês vão ter dificuldades, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nós não pertencemos a este lugar, mas muitos, igreja, e muitos dentro da igreja, estão edificando a sua casa no mundo, estão querendo conquistar o mundo. Ah, mas é pecado eu querer? Não é pecado, desde que você priorize a igreja. Não é pecado, como eu falei na quarta-feira aqui, desde que o seu alvo seja o céu. Não é pecado, desde que o seu coração não esteja nisso, desde que o seu coração não esteja nessa situação. Mas muitas vezes nós temos deixado as coisas entrarem nas nossas vidas, e de repente Jesus vai aparecer no céu, a porta da arca vai ser fechada, e aí as pessoas vão correr, vão querer entrar, não, mas agora eu quero comprar o azeite, agora eu quero, e Ele vai falar assim, não tem mais tempo. Igreja, eu já até falei isso aqui algum tempo atrás, vocês já pararam para analisar o tanto de gente que correu para a arca de Noé, quando começou a chover? O tanto de gente que ficou batendo na porta da arca, pedindo para que a porta fosse aberta para que eles entrassem. Vocês já pararam para analisar isso? Vocês já pararam para analisar que quem fechou a porta foi o próprio Deus, justamente para que ela não fosse aberta? Porque você acha que não tinha pessoas familiares de Noé ali, batendo na porta da arca? Vocês acham que não tinham irmãos de Noé ali, batendo na porta da arca? Vocês já pararam para analisar o tanto de pessoas que correram para a arca, hora que começaram a sentir os primeiros pingos? Outros zombaram, começou a chover, mas não vai dar nada não, mas hora que a água estava na cintura, hora que a água estava no peito, hora que a água estava no pescoço, correram na arca, e a arca estava com a porta fechada. Sabe por que eu estou dizendo isso, igreja? Porque o próprio Jesus alertou, será como nos dias de Noé, comiam, bebiam, vendiam, compravam, edificavam, e não perceberam. Vocês lembram
dessa palavra lá? Não perceberam que a porta da arca havia sido fechada. Não perceberam. Mas aí veio as consequências. Aí veio as dificuldades. Aí veio as necessidades. Aí as pessoas querem, as pessoas correm, as pessoas buscam. Mas aí não dá mais tempo. Aí não tem mais como. Se coloque de pé nessa hora, igreja. Eu não sei onde você tem construído, onde você tem edificado, eu não sei onde tem colocado a sua fé, mas aprenda a confiar no Senhor e a crer nos seus profetas e na palavra, como aquele rico que foi mandado para o inferno, depois fala: Abraão, mande alguém lá falar para os meus irmãos, porque eles erram igual eu. E Abraão fala: não tem como, existe um abismo, lá tem a lei e os profetas, lá tem a palavra e pregadores, eles têm que entender. Muitas vezes está sendo falado, igreja, muitas vezes está sendo ministrado, mas a igreja tem entrado em descrédito, a igreja tem padecido, a igreja tem sofrido. Por quê? Porque estão edificando no lugar errado, estão edificando na onde não deveriam edificar. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor se entregou no nosso lugar e o Senhor nos deu o direito de estarmos na Tua presença. O Senhor abriu as portas da arca para que nós pudéssemos entrar. O Senhor tem nos dado segurança, o Senhor tem nos dado, Pai, alegria, o Senhor tem nos dado, Senhor, condições de enxergarmos diante da Tua presença, Pai. Ajuda-nos a viver os Teus propósitos, Senhor, e sentir a Tua vontade. Ajuda-nos a viver os Teus sinais. Ajuda-nos, Pai, a termos azeite de sobra, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a negar este mundo, as suas vontades e os seus desejos, e construirmos a nossa casa diante do Teu altar, diante da Tua vontade, da Tua verdade. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor: ouviu o que disse esse juiz iníquo? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus fala sobre Noé, a sua volta. Jesus fala sobre Ló e sua família, a mulher de Ló. E logo em seguida, no capítulo 18 de Lucas, ele fala sobre a oração. Ele fala sobre o dever de orar sem cessar. E ele conta uma parábola. Ele fala: havia um juiz que não queria fazer justiça para aquela mulher, porque ele não temia Deus e nem homens. Ele era uma pessoa iníqua, uma pessoa difícil de lidar. Mas aquela mulher insistiu, e ele fez justiça por causa da insistência, porque ela o importunava. Aí no versículo 7 e 8, Jesus fala assim: Deus vai fazer justiça pelas nossas vidas, por mais que possa demorar, mas Ele vai fazer justiça.
Só que a hora que ele vier, é o último versículo aí, o 8, ele vai achar fé na terra? A hora que Jesus vier à igreja, eu vou mudar isso aqui para vocês entenderem a pergunta que ele está fazendo. A hora que ele vier, ele vai te achar esperando por ele? Ele vai te achar confiando nele? Ele vai te achar desejando os céus? Ou será que você já desistiu? Ou será que as coisas deste mundo abafaram a sua fé? Jesus faz uma pergunta, ele fala, ele vai vir fazer justiça, ele vai vir. Ou vocês acham que essas coisas que as pessoas fazem com o mundo que ele criou, vai ficar impune? Ele vai fazer justiça. A Bíblia fala em Apocalipse que os santos clamam debaixo do altar pela justiça dele. E ele fala, ainda espere um pouco de tempo, a porta tem que ficar um pouco mais aberta para entrar mais gente, a porta tem que ficar um pouco mais aberta para as pessoas se arrependerem, vamos esperar mais um pouco. Mas a Bíblia fala, mesmo que ele tarda, ele vai vir. E a hora que ele vir, achará fé na terra? Na hora que ele vir, as pessoas estarão esperando? Igreja, aí eu quero voltar lá em Mateus capítulo 24. Na verdade o 25, né? Nós somos os loucos ou nós somos os prudentes que têm azeite de sobra? A hora que Jesus aparecer no céu, nós vamos estar esperando Ele com azeite de sobra para entrar na sua presença? Ou nós vamos ser aqueles que vão querer correr no momento para fazer aquilo que já devia ter sido feito? Nós vamos querer correr para a igreja para se arrepender e colocar a nossa vida diante do altar e deixar todas as outras coisas. E aí depois, na hora que voltar, a porta estará fechada. Nós temos que ser construtores celestiais. Nós temos que construir a cada dia, igreja, um novo homem e uma nova mulher. Nós temos que construir a cada dia o nosso caráter como o de Cristo. Nós temos que construir a cada dia os nossos pensamentos conforme a vontade do Senhor. Nós temos que todos os dias construir uma nova sociedade. Porque a hora que Ele chegar, não dá mais tempo de construir nada. Ah, mas agora eu quero fazer. Não dá mais tempo. Será como nos dias de Noé. De repente a chuva caiu e não perceberam que a porta da arca já estava fechada. Edificavam na terra como a mulher de Ló e não percebeu que aquele momento era um momento de fugir, era um momento de sair. Ela quis voltar, ela quis olhar para trás, porque ela desejava as coisas deste mundo e virou estátua de sal. Muitos, infelizmente, igreja, não têm se atentado, não têm percebido, não têm acreditado. E Jesus a qualquer momento vai aparecer no céu. Se você continuar lendo os capítulos posteriores do que eu li, você vai ver que o próprio Jesus começa a falar sobre o inferno. O próprio Jesus começa a falar sobre as perdições. O próprio Jesus começa a falar das pessoas que ficaram fora da arca. Eu preparei a arca, construí a arca, deixei para vocês. Era só vocês entrarem e edificarem a sua casa. Não edificou? Não entrou? Tem um lugar, infelizmente, preparado para algumas pessoas. Às vezes a gente fala, igreja, e as pessoas não se atentam. Às vezes a gente fala e as pessoas acham que não, vai demorar, está falando isso há tanto tempo, mas Jesus voltou para muitas pessoas ontem, Jesus vai voltar para muitas pessoas hoje, Jesus vai voltar para muitas pessoas amanhã, porque a partir do momento que você deixa este lugar, Jesus voltou para você. E se você construiu a sua casa como a mulher de Ló, aqui na terra, não tem lugar para você no céu. Agora, se você construiu a sua casa nos céus, Ele vai falar, vinde benditos de meu Pai, entrai,
porque tem uma festa preparada para vocês. Amém? Glória a Deus. Quem quer entrar na festa? Eu também, graças a Deus. Edifique a sua casa no céu. Quer as coisas deste mundo? Quer alcançar as coisas deste mundo? Não tem problema nenhum, desde que o seu alvo seja o céu. Não coloque o seu coração nas coisas deste mundo. Amém? Vamos orar, vamos encerrar. Graças a Deus. Terça-feira nós temos a célula. Nós temos também o batismo, como a Simone lembrou, dia 23. Dia 22 temos o arraial. Quarta-feira tem culto. Participem, igreja. Não deixem de participar das coisas do Senhor, porque essas são eternas. O resto, tudo vai passar. Amém?